Olá, torcedor do Seahawks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapinas Inside no ar. E vamos falar hoje sobre a defesa dos Seahawks. O que mudou nessa defesa que estava tão mal e nas últimas duas partidas tem performado muito bem e foi sim uma das grandes responsáveis pela vitória no último domingo contra o San Francisco 49ers. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e também, ó, promoçãozinha lá na Esporte América, cupom RAPINA7, que está dando 10% de desconto neste mês de novembro na Black November. Tem a camisa do sorteio, né? Tivemos o sorteio ontem, o Eduardo foi o vencedor, mas tanto a camisa do sorteio quanto qualquer outra você pode comprar com muito desconto e ainda ajudar o Rapinas do Mar. E se tudo der certo, a Sport América vai renovar a parceria e a gente vai conseguir ter mais camisas também para sortear para vocês. É isso, vamos embora pro vídeo. É uma segunda para 2 jardas. Tino pelo meio, tá de pé o Tino. Ele vai correr para casa, é touchdown, Seattle Seahawks! Seguinte, trazer aqui o vídeo vai ser rápido. Quero trazer quais os pontos que mudaram para a gente ver essa evolução na defesa. O primeiro ponto, que aí eu acho que é o mais óbvio, é a chegada de Ernest Jones, o linebacker. Além dela, a chegada do Ron Robinson, o defensive tackle, também. Mas a chegada do Ernest Jones, consequentemente, traz a saída do Jerome Baker. E o Jones estreou contra Buffalo, só que timidamente, né? Ainda estava chegando. E aí ele jogou contra Rams e 49ers. E para além da chegada dele, teve também a saída do Tyrell Dodson e a entrada do Trash Knight. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Só que o Jones, ele já é, em 3 jogos, ele já virou o quarto jogador em tackles dos Seahawks. Para vocês verem a importância. E um linebacker bom, o quanto o Seahawks conseguiu parar o jogo terrestre. A gente limitou o McCaffrey a 80 jardas. O McCaffrey que nunca tinha tido menos que 120 jardas contra os Seahawks. A média dele contra os Seahawks era 160 jardas. Então, é visível essa mudança de comportamento da defesa e muito se deve à chegada de Ernest Jones. Outro ponto que eu já falei também é a chegada do Ron Robertson, que muda um pouco a linha defensiva, né? Ele vai entrar ali como defensive tackle ali junto na posição que joga basicamente o Byron Murphy. E um ponto de mudança que teve ali é que o Jaron Reed volta para sua posição. O Jaron Reed estava jogando mais aberto, o Jaron Reed começa a jogar basicamente como nos tackle, que é onde ele vai melhor. E é visível também uma melhora no jogo do Jaron Reed, tá? E consequentemente uma melhora também nessa linha defensiva, que ainda tem pontos a melhorar, ainda precisa conseguir sacar os quarterbacks. Tá conseguindo pressionar, mas não consegue sacar. Vai precisar dar um jeito de deixar o Kyle Murray dentro do pocket domingo. Só que também contribui para essa melhora. Outro ponto legal é que a gente tem uma defesa saudável, principalmente um front saudável. A gente teve o front mais saudável nos 3 primeiros jogos, e foi onde a gente ganhou 3 vezes. É onde a gente cedeu 14 pontos por jogo. Depois fomos ceder mais de 30. Ah, mas foi Broncos mal, foi Patriots com de 7 e foi Dolphins sem o Tua.
Beleza. Concordo que isso é um fator contribuinte para aqueles 3 primeiros jogos. Só que também a galera estava mais saudável. E aí, a partir dos Lions, já começou um monte de gente machucar. Foi Léo Williams machucando, foi o Byron Murphy machucando, foi o Boemaf machucando. E complicou a defesa. E aí, a partir de Buffalo, Rams, volta todo mundo a ficar saudável. E aí, acredito que isso também influencia, sim, né, nessa melhora. O que a gente não pode deixar de citar é que, com o tempo, os jogadores também eles vão se acostumar com o esquema. O esquema do McDonald's não é um esquema fácil, tá? Para quem assistiu a live ontem, o Ale falou um pouco sobre isso. É um esquema muito diferente do que era o esquema do Pete Carroll, que ele dava um pouco mais de liberdade de posicionamento para os jogadores, mais de liberdade de ação para os jogadores. E o esquema do McDonald's depende muito dos jogadores assimilarem esse esquema. Lá na pré-temporada, ele falava que estava 60% pronto. Talvez agora esse esquema esteja mais pronto, esteja mais assimilado pelos jogadores. E isso contribui para a melhora também. A gente vai ver se isso se mantém, né? Se essa melhora se mantém nos próximos jogos. Mas todo mundo sabendo exatamente o que tem que fazer no esquema ali, conseguindo fazer o que é pedido nesse esquema, contribui sim. E aí, talvez o último ponto aqui, esse último ponto eu vou dividir em dois. É, eu acho que o McDonald ele talvez esteja conseguindo colocar algumas coisas da característica do feitio dele. A gente sabe que o John Schneider ele ganhou mais liberdade esse ano. Que até no passado as decisões eram muito compartilhadas entre ele e Pete Carroll. E talvez algumas coisas esse ano o McDonald's só conseguiu, no meu modo de ver, tá? Ele só conseguiu colocar em ação um pouco depois. Acho que a saída do Tyrell Dodson e do Tyler Snyder jogar é uma delas, tá? Talvez a chegada do Bernard Jones, não se sabe quem tomou a decisão ali. Mas é visível como o Tyler Snyder jogou bem domingo. Eu não vi o Tyrell Dawes jogando tão bem assim, apesar de achar que contra o Rams ele foi bem. Mas isso é paralelo também com o costume, com o esquema. Cada vez mais essa defesa está a cara do McDonald's. E isso é legal. E essa questão de estar a cara do McDonald's, que vem cá, a última coisa que eu quero falar, é que algumas lesões talvez tenham contribuído positivamente para achar jogadores que condizem mais com o esquema. A gente começou o ano com uma secundária formada por Tarek Woolen, o Rick Woolen de corner de um lado, o Devon Witherspoon de níquel, o Trey Brown de corner do outro lado, e aí o Rachel Jenkins junto com o Julian Love de safeties. O Trey Brown machucou, o Rachel Jenkins machucou. Nisso, essa parte que é a parte do jogo dos Falcons, ele já não tá. Ele já não estava. E aí começou-se a ganhar a vaga o Kobe Bryant, safety, e o Josh Jobe, que até então estava no practice squad, de cornerback. O Trey Brown voltou contra os Bills e não conseguiu assumir a posição de volta. O Josh Jobe virou o titular. O Rachel Jenkins voltou a treinar essa semana e acredito que ele vai estar disponível para domingo. Não sei se ele ganha essa posição do Kobe de volta também.
Então, eu acredito que isso talvez um pouco de sorte, né? É claro que a gente não pode colocar sorte nas lesões, mas um pouco de acaso do destino ali que, no meu modo de ver, o Josh Jobe e o Kobe Bryant estão encaixando bem nesse esquema. Não que eles são exímios jogadores, MVP, nada disso. Jogador defensivo do ano, muito longe. Mas estão, me parece, performando melhor do que os que estavam jogando antes. E isso foi um pouco por ironia do destino, de que eles só conseguiram jogar mesmo quando tivemos algumas lesões. É isso. Apenas Inside fica por aqui. Não teremos o news essa semana, mas teremos vídeo amanhã e domingo, sim. Vamos fazer a prévia ou temos o jogo em duas partes. A Ale vem aí compensando como não tivemos análise dos 49ers por questões técnicas, teremos uma análise em dose dupla de Seahawks e Cardinals. Domingo, 6h25, ESPN3, com Vinícius Moura e David Chodini. Muito obrigado, um ótimo fim de semana e Go Hawks!